Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes, o podcast do empreendedor brasileiro no exterior. Bom, antes da gente começar, aquele meu pedido tradicional, quem está acompanhando a gente pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa um comentário nesse episódio, dá um like. Quem está acompanhando também pelo Spotify, pelo Apple ou qualquer outra plataforma de streaming, se inscreve para receber notificação quando tiver episódio novo. Bom, vamos lá? Gente, eu estou super animado com o episódio de hoje. É uma pessoa que honestamente, eu conheci, via rede social há pouco tempo, talvez um ano. Tenho seguido ele, Instagram, LinkedIn. E estou super impressionado com a energia que ele traz, os insights, as reflexões. E desde então eu comecei, como diz aqui nos Estados Unidos, a stalk o Maurício. Então, nosso convidado de hoje é o Maurício Benvenuti. O Maurício tem uma carreira super intensa, com passagens pela XP, ele é cofundador de várias empresas, sócio da Startse. Além disso, ele escreve para o Estadão, dá palestra, escreveu livro, tem 3 livros publicados, e com tudo isso acontecendo, ele achou tempo para vir aqui falar com a gente. Então, eu estou super honrado com isso. Maurício, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente. Juliano, tudo ótimo, um prazer. O prazer é meu estar aqui, é uma honra poder compartilhar um pouquinho do que eu venho construindo até aqui. Vai ser um prazer imenso poder dividir isso com cada uma das pessoas que estão aqui assistindo. Juliano, conheci também você recentemente, parabéns pelo seu trabalho. É muito bacana essa iniciativa de poder expor essas histórias de brasileiros e brasileiras que estão desbravando o mundo afora, fazendo tanta coisa interessante que muitas vezes isso não é reconhecido e visto no Brasil, e isso pode estar impactando a vida de muitas pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho. Legal, obrigado. Maurício, para a gente começar, eu sempre peço para o convidado contar um pouquinho da sua história de imigrante. Então, como é que você chegou até aqui? Eu acho que a minha história ela é similar à história de muitas pessoas que desbravam o mundo afora, mas a minha história começou em 2015, fora do Brasil. Até 2015 eu tive uma carreira empreendendo negócios no Brasil. A minha maior empresa, meu maior empreendimento foi a XP Investimentos. Fiquei quase como 10 anos como sócio da XP, construindo o business da XP de 2006 até 2015. E aí em 2015 eu tomei a iniciativa de sair da XP, e nesse período eu tinha um no-competing, eu tinha um período que eu não podia ingressar em outras empresas do mesmo setor. Na minha cabeça eu ainda iria trabalhar no mercado financeiro, então eu pensei, poxa, já que eu fiquei 10 anos trabalhando intensamente na XP, eu quero me dar um período aqui para eu poder entender o que está acontecendo no mundo, estudar outras frentes. Então foi nesse momento que eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, de vir para os Estados Unidos estudar. Então o que me trouxe para os Estados Unidos inicialmente foi uma pós que eu fiz em UC Berkeley, onde eu fiquei 1 ano e meio. Esse era o nosso plano familiar, ficar 18 meses estudando e voltar para o Brasil depois de 18 meses e recomeçar a vida no Brasil. Mas aí, Juliano, a história minha é muito similar à de vários outros brasileiros e brasileiras que vêm para cá com um período, um prazo de validade e acabam ficando aqui durante muito tempo. Então, o que me trouxe para os Estados Unidos, respondendo a sua pergunta, foi essa minha busca por requalificação e recapacitação profissional pós quase 10 anos na XP. Tirei 18 meses para estudar aqui nos Estados Unidos e acabei ficando até hoje aqui. O que mudou então? Ao fim de 18 meses, qual foi a chave que virou para você falar assim, não, vamos continuar por aqui, esse é o caminho? Antes de ir para Berkeley, eu fiz um curso preparatório para o TOEFL. E eu fiz esse curso em Miami. O TOEFL, para quem não conhece, é um exame de proficiência que praticamente toda a universidade dos Estados Unidos exige dos alunos estrangeiros, ele qualifica o quanto você sabe falar inglês ou não. Então, eu estava fazendo esse curso numa escola em Miami, e o diretor dessa escola, ele no último dia de curso, eu fiz 2 meses de curso, no último dia ele apareceu. Eu não tinha visto nenhum dia ele na estrutura da escola. Juliano, no último dia, ele aparece do nada e fala, eu sou fulano de tal, sou diretor da escola, já era um senhor, devia ter uns 65 anos, eu posso te ajudar em alguma coisa? E eu falei, olha, é o meu último dia de curso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Se eu estou querendo fazer uma pós aqui nos Estados Unidos, se tivesse uma universidade que você indicasse para mim, qual universidade seria? E eu estava fazendo esse curso em Miami, costa leste dos Estados Unidos.
E ele falou, sem pensar, sem titubear, como se diz, Juliano, ele falou o seguinte, vai para UC Berkeley. Olha só. Aí eu fiquei pensando, cara, o que uma pessoa aqui em Miami tá me mandando fazer um curso na outra costa dos Estados Unidos? Berkeley fica na Califórnia, na região do Vale do Silício. E eu perguntei, mas por que UC Berkeley? Daí ele falou o seguinte, porque essa região vai te ensinar muito, muito a ponto de talvez te ensinar mais do que o próprio curso que você vai fazer vai te ensinar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e disse, é para Berkeley que eu vou. Então, começando a responder essa sua segunda pergunta, a pós em Berkeley foi fantástica, foi incrível, mas o fato de ir para o Vale do Silício e começar a mergulhar naquela região, para quem não conhece, o Vale do Silício é a região que nos últimos 40, 50 anos pavimentou toda a evolução tecnológica que o mundo hoje consome, os celulares, a computação pessoal, as redes sociais, Google, Apple, essas empresas todas nasceram lá. Então eu comecei a viver essa região e essa mentalidade todo santo dia, Juliano. Ou seja, de disrupção, de sempre provocar o status quo, de pensar diferente. Eu comecei a me envolver com isso. Me envolver tanto que eu me apaixonei por esse assunto e eu comecei a produzir conteúdo sobre tecnologia e inovação no período que eu estava na pós. Comecei a entrevistar meus professores, comecei a conhecer as empresas da região, comecei a, conhecer amigos que trabalhavam em empresas, então comecei a frequentar essas empresas. Assim que terminou a pós, eu consegui um OPT, que é aquela permissão que muitas universidades americanas dão para você trabalhar depois da pós. E aí, um amigo em comum, que na época era o CEO do Infomoney, que é um portal de finanças do Brasil, ele me ligou e disse, Maurício, tem uma empresa chamada Startse no Brasil que ela fala de startups, é um portal de notícias de startups, ela tá lá no interior de Minas, e cara, você tá aí no Vale, que é a capital mundial das startups, cara, eu acho que uma conexão entre vocês, eu acho que vai ser legal. Então o Pedro Engler, que hoje é um dos sócios da Startse, mas na época estava no Infomoney, ele fez essa conexão minha com o Júnior Bornelli, fundador da Startse, e aí eu passei a trabalhar uma espécie de geração de conteúdos do Vale do Silício para a Startse. Me tornei sócio da Startse e comecei a produzir conteúdos para a Startse sobre esse mundo que eu estava vivendo todos os dias no Vale. Então, Juliano, essa continuidade do Maurício no Vale do Silício, ela se deu por conta disso. Eu fui mergulhando no ecossistema do Vale, fui começando a entender, a decifrar o dia a dia daquela região, comecei a compartilhar conteúdos sobre o que eu estava vivendo todos os dias. Isso me abriu a oportunidade de virar sócio da Startse e a partir daí a gente construiu tudo que a Startse construiu de lá para cá na Bay Area, no Vale do Silício. E o que é bacana nessa história é a serendipidade, né? Ou seja, alguém um contato em comum te colocou em contato com outra pessoa e não foi algo que você pensou, né? Que você, não, quero fazer um plano, eu vou para lá, vou fazer um mestrado em Berkeley e depois vou virar sócio de empresa. Não, as coisas foram acontecendo, obviamente com as suas conexões que você tinha, com o caminho que você estava trilhando, mas você também estava aberto a essas oportunidades, né? Isso é super interessante. Você sabe, Juliano, que na minha visão, sempre quando alguém está atrás de uma oportunidade, esse alguém está atrás de uma pessoa. Para mim não existe oportunidade sem pessoas. Para mim é isso. Todas as oportunidades que surgiram na minha vida, elas surgiram por conta de pessoas que estavam em algum momento no meu caminho e que me beneficiaram de alguma forma e isso acabou gerando oportunidades. Então, a minha trajetória nos Estados Unidos, eu falei aqui do Pedro, que fez essa conexão com o Júnior, mas assim, são tantas e tantas e tantas pessoas que acabaram auxiliando nesse meu processo de vinda aqui para os Estados Unidos, de estabelecimento aqui em solo americano, que seria até injusto citar apenas uma pessoa, mas o ponto é, eu acredito muito nisso. Muita gente me pergunta, Maurício, qual é o melhor MBA que existe? Eu disse, olha, eu não sei qual é o melhor, mas eu diria o seguinte, vai conhecer gente, vai conhecer pessoas, porque na medida em que você se expõe a pessoas diferentes, a conhecer gente diferente, isso porventura pode gerar oportunidades que porventura podem mudar a sua vida. Então eu sou muito grato a todas as conexões que eu fiz ao longo do caminho, foi o que me trouxe até aqui. Legal. E Maurício, você citou a Startse, talvez para quem não conhece, quem está nesse mundo startup, etc., e não conhece tão a fundo a Startse, conta um pouco mais o que é a Startse, o que vocês fazem. A Startse é uma escola de negócio que capacita profissionais
para a nova economia. A gente acredita que o mundo hoje ele é tão dinâmico, né? A Deloitte divulgou uma pesquisa recentemente que, segundo ela, a meia-vida de uma competência hoje é de 5 anos. Então, caramba, tudo que a gente aprende nos dias de hoje tem um prazo de validade de 5 anos. Em 5 anos eu tenho que requalificar o meu conhecimento para me manter um profissional competitivo. Então, cada vez mais a gente vive o mundo do agora, o hoje, né? Ou seja, como que eu me capacito para o hoje, para o agora. Então a Startse ela se posiciona como sendo esta empresa para fazer este tipo de capacitação, ou seja, a gente entrega as competências e habilidades para o profissional do agora, e a gente faz isso como? A gente faz isso alimentando esses profissionais do que está acontecendo de inovador nos principais centros de inovação no mundo. Então hoje a gente tem uma estrutura no Vale do Silício, a gente tem um headquarters, né, a nossa sede no Vale, na Bay Area, região que eu mencionei agora. A gente tem presença em Lisboa, na China, em Israel, e a gente tem a nossa estrutura principal em São Paulo. Então, através da nossa presença nesses principais centros de inovação do mundo, a gente leva conhecimento para profissionais brasileiros aprimorarem os seus negócios por meio desses assuntos, né, que são assim vistos nesses locais onde a gente atua. Então a gente atua muito com profissionais ou que estão em transição de carreira ou que estão nas suas empresas querendo levar essas empresas para outros objetivos, tanto quanto com empresas, com organizações onde a gente realiza programas corporativos focados na estrutura corporativa como um todo. Mas aí também tem treinamento, né? Eu vi que tem cursos online, tem treinamento, e também vocês trazem umas turmas para conhecer o Vale do Silício também, né? Perfeito, a gente tem tanto a nossa frente presencial, né, de cursos presenciais, então em São Paulo, no Brasil a gente tem uma série de cursos de liderança executiva, focados em RH, focados em marketing, então a gente tem toda uma área de cursos presenciais, e dentro dessa área de cursos presenciais, Juliana, a gente tem as nossas imersões para o Vale do Silício, para Portugal. Essa semana está acontecendo uma em Israel, então a gente realiza essas imersões presenciais para visitar esses ecossistemas pelo mundo. Então essa é a parte presencial. E a gente tem toda a nossa área de digital, né, de produtos digitais, onde eu citaria aqui, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Nova, que é uma das principais escolas de negócio da Europa. A gente tem um curso chamado XBA, o Exponential Business Administration. É um programa de formação executiva em 40 horas com professores do Vale do Silício, da Europa. Steve Blank, que é o pai do empreendedorismo moderno, que cunhou o termo startups, é um dos professores. O fundador do Waze é outro dos professores. Então a gente tem toda uma área de cursos online focados em capacitação executiva para as pessoas que porventura não podem sair do seu ambiente de trabalho para uma viagem ou para fazer um curso presencial. Existe toda uma grade online para isso. Que legal. E Maurício, além da Startse, então, eu vi que você também é investidor em várias empresas, etc. Quais são os seus principais negócios hoje? Como você tem gastado o seu tempo para gerenciar tudo isso que você faz? A maior parte do meu tempo hoje eu invisto na Startse, né? Digamos assim, é o trabalho onde eu dedico a maior parte da minha raça e do meu suor. Mas eu atuo também como advisor, como conselheiro de algumas empresas, algumas delas com investimentos, outras por meio de convites para fazer parte do board dessas empresas. Destacaria, por exemplo, a Zissu, é uma empresa focada na indústria do sono, faz um trabalho incrível, nasceu como uma DNVB, uma Digital Native Vertical Brand, uma empresa 100% digital, desde o processo da fabricação até a entrega, tudo, coordena todo o processo, né? Não tem nenhum intermediário dentro desse modelo de negócios, e hoje tem 4 lojas, 3 em São Paulo e uma em Campinas. Faz um colchão, é o colchão que está presente na rede Fazano de hotéis, na Casa Vogue. É um aprendizado muito bacana poder estar na indústria de varejo. E eu colocaria uma outra empresa aqui, a IU, que é uma empresa que faz calçados, né? A gente faz tênis, calçados. Também nasceu como uma DNVB, hoje está presente em shoppings São Paulo, abriu agora em Porto Alegre, também com uma presença no mundo, digamos assim, físico. Legal. E uma curiosidade que eu tenho, assim, quando eu vejo gente como você que, né, ataca em tantas frentes, né, investidor, palestrante,
escreve livro, toca a sua própria empresa, etc. Eu sempre me pergunto como é que esse cara faz para o dia dele ter 48 horas e não 24 como o meu, né? Queria saber o seu segredo. Juliano, eu acredito muito na gestão de prioridades, né? Ou seja, como que você faz a gestão das prioridades para você fazer o teu dia render e você dedicar a maior parte do seu esforço àquilo que é prioridade para você. Então, por exemplo, na minha vida não há nada mais prioritário do que a minha família. Sou marido, eu sou pai de uma filha de 3 anos, então tem coisas do meu dia a dia hoje que são prioritárias em função disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O banho da Antonella, minha filha, toda noite quem dá sou eu. Então, a partir das 7 da noite, isso é prioritário da minha vida. Não tem nada que substitua isso. Todas as noites, de segunda a segunda, é com ela. Então, isso é uma prioridade. A partir essa é a primeira prioridade. Depois, qual é a outra prioridade? Poxa, Starse, é uma palestra, é um curso que tem que desenvolver, é uma turma que tem que atender, é uma posição num board que foi exigida e eu tenho que... Então, na medida em que essas prioridades elas são elencadas, no meu ponto de vista, a minha humilde opinião, fica muito mais fácil você tomar as decisões de como alocar o seu tempo de acordo com as atividades que você tem a fazer. Então, Juliano, eu me programo sempre assim. De acordo com as prioridades daquele momento, eu faço a gestão do meu tempo com base nelas. E aí o importante é o seguinte, Juliano, a importância de falar não. Olha, eu sou uma pessoa que eu falo muito não, porque eu sei muito bem quais são as minhas prioridades. E uma vez que eu sei quais são elas, eu não consigo fazer tudo para todos. Então, muita gente fala que o não é uma das principais armas que todo grande líder possui, né? Porque geralmente são esses nãos que te levam a desviar do foco e fazer o teu dia se tornar improdutivo. Então, gestão de prioridades e saber falar não, eu diria que são 2 formas que eu uso para poder fazer o meu dia render. Bacana, é verdade. Não, e clareza é fundamental, né? Eu já ouvi várias vezes que, assim, às vezes a pessoa, não é que ela não tem, né, essa falta de clareza do que ela quer, é isso que acaba né, fazendo uma má gestão do tempo, né? Então, tem isso fundamental. Mas eu queria tocar no tema família que você falou, né? Você falou, minha primeira prioridade é minha família, né? Pelo que você me contou no começo da conversa, você veio para cá, você foi para Miami, não tinha, e depois Berkeley meio que apareceu sem querer, né? Como é que a família embarcou nessa jornada assim, sem muito destino final? Foi tranquilo? Sua esposa falou, olha, vamos deixar a vida me levar? Ou não, foi assim, como assim? A gente acabou de chegar em Miami, vamos para Berkeley agora, que história é essa? Porque muita gente sofre um pouco com isso, né? De querer ter uma estabilidade, etc. Como é que foi o seu caso, pessoal? Juliano, para mim, a estrutura familiar é a base para qualquer tomada de decisão. E falando especificamente da vinda para os Estados Unidos ou da ida de um brasileiro ou brasileira para o exterior, para outro país, para mim a questão familiar é o que faz essa pessoa ou essa família se manter. Para mim isso é fundamental. Assim, então eu vou dizer assim, 2 pontos cruciais na minha trajetória do quão importante foi essa união familiar para nossa permanência aqui. Primeiro, a tomada de decisão de vir para cá. Por mais que eu tivesse saído da XP na época e tinha tirado um período da minha vida para poder me reinventar, mas eu tinha recém me casado, minha esposa e eu, nós nos casamos no final de 2014, em 2015, ano novo, ambos sem emprego, minha esposa também não estava empregada na época, vamos para os Estados Unidos, quer dizer, loucura. Mas união familiar, é isso que vamos fazer, maravilha. Eu acho muito importante esse compromisso que a família faz em estabelecer um prazo de validade. Juliano, eu e minha esposa, a gente estabeleceu o prazo de 18, esse era o nosso prazo, 18 meses. Quando a gente definiu que a gente ia fazer uma pós e tudo mais, a gente definiu, olha, a gente vai ficar nos Estados Unidos 18 meses. Esse é o prazo que a gente vai nos dar enquanto família. Se em 18 meses a gente não tiver nada claro aqui, a gente volta. Então a gente foi com um plano muito 18 meses para desvendar o que a gente estava querendo desvendar, e se nada tivesse acontecido, a gente voltaria. Então isso foi muito bom para dar um certo planejamento, mas ok, temos um caminho A e temos um caminho B. E aí as coisas aconteceram, como eu mencionei aqui, enfim, ficamos aqui até hoje. Segunda situação que para mim foi importantíssima foi a seguinte.
é uma história bem pessoal. Não sei se eu já contei isso, acho que eu contei isso uma ou duas vezes, mas eu já tinha vindo muitas vezes, eu já tinha ido muitas vezes para o Vale na época da XP, porque a gente construiu a XP baseada numa corretora chamada Charles Schwab, que é uma corretora que nasceu em São Francisco, que é uma cidade do Vale do Silício. Então, eu já tinha ido algumas vezes para lá e já tinha uma certa relação com aquela região, já gostava e tudo mais. Mas quando a gente tomou a decisão de ir para lá, minha esposa nunca tinha ido para a Costa Oeste, que é completamente diferente da vida na Costa Leste americana. Então, tomamos a decisão, eu falei pra Natália, poxa, vamos pra lá, enfim, vai ser, poxa, certamente o que o diretor da escola falou, a gente vai aprender muita coisa, mas o ponto é, descemos em São Francisco, eu lembro, era à noite, o voo que a gente pegou pra fazer a mudança, a gente pegou um hotel numa cidade chamada Emeryville, que fica do lado da ponte, cruzando a ponte, a gente pegou um hotel pra ficar 10 dias, 10 dias era o tempo pra gente achar um apartamento, alugar e tudo mais, então pegamos um hotel 10 dias. O táxi que nos levou para Emeryville, do aeroporto de São Francisco até Emeryville, Juliano, eu lembro como se fosse hoje. A gente estava cruzando a Bay Bridge, que é a ponte que divide São Francisco de Emeryville, e aí eu olhei para trás e tava assim o skyline de São Francisco à noite maravilhoso, sabe aquelas coisas de filme, assim, de cidade americana, aqueles prédios, todo iluminado, aquelas coisas. Tava maravilhoso. Só que eu aqui na minha cabeça, com as minhas dúvidas, sabe? Pensando, caramba, podia estar no Brasil, podia, sei lá, tanta coisa. Certamente a gente estava tomando o caminho mais difícil, que era vir para os Estados Unidos num país que ninguém te conhece, ninguém sabe o teu nome, teu sobrenome, o que você fez, enfim, você rasga a tua identidade e você começa a vida do zero de novo. Então, naquele momento eu lembro, olhando para São Francisco, para a cidade, e com aquelas minhas dúvidas, a minha esposa, que estava do meu lado, a gente estava no táxi, ela colocou a mão no meu ombro e disse, amor, a gente vai fazer isso valer a pena. Que legal. Aquilo foi assim uma conexão, assim, a gente tá junto nessa. Então, respondendo ao teu questionamento, Juliano, essa conexão familiar, ela é o que te faz vir para os Estados Unidos ou o que te faz ir para algum país, mas mais importante, é o que te faz permanecer. E eu devo isso demais à minha família, à minha esposa na época e hoje a minha esposa e a minha filha. Que legal, bacana. Essa parceria é fundamental, né? É fundamental. Demais. Sem isso não dá para ficar. Eu já vi muita história de gente que, enfim, um do casal veio porque era uma excelente oportunidade executiva para ele ou para ela, e depois, né, o parceiro ou a parceira não estava 100%, né, on board, ou entendendo que assim, o estilo de vida é diferente. Eu sempre falo aqui no canal assim, tem um monte de, todo mundo, né, a gente vive num mundo hoje de mídia social que todo mundo só coloca, né, o lado bonito da vida, né? Mas morar aqui, principalmente nos Estados Unidos, tem muita coisa que eu brinco que a Globo não mostra, né? Então, cara, a Globo não mostra a gente lavando roupa no final de semana, tomando conta da casa, buscando os filhos na escola, né? Tendo que, etc, etc. Então, assim, para você, qual foi a principal mudança que você teve no seu estilo de vida no Brasil versus o estilo de vida que você teve que adotar aqui nos Estados Unidos? Juliano, isso que você falou para mim é um dos principais pontos que separa a vida, o estilo de vida brasileiro do americano. Porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito, e eu trabalho pra caramba, com muita intensidade. E a vida nos Estados Unidos, ela exige das famílias que elas gastem mais tempo em coisas não relacionadas a trabalho. Por exemplo, no Brasil você trabalha de, sei lá, 7 da manhã até 10 da noite e vai, e trabalha, quem gosta de trabalhar, tem muito... E você, cara, nos Estados Unidos é muito difícil você manter esse ritmo, por quê? Porque a vida americana, ela não tem muitos dos benefícios que a vida brasileira confere. Os benefícios de serviço, enfim, então aqui você tem que fazer muita coisa, não tem como alguém fazer para ti, porque é tudo muito caro aqui nos Estados Unidos, o serviço nos Estados Unidos é muito caro. Então, para uma pessoa que gosta de trabalhar como eu tive que aprender a me enquadrar num modelo de dia a dia onde eu preciso gastar tempo em coisas que eu não gastava no Brasil. Exemplo, no Brasil, possivelmente eu não levaria e nem buscaria minha filha para a escola. Aqui tem dias da semana que sou eu que faço isso. Por quê? Porque não tem quem faça. Então são pequenas coisas, desde você comprar um sofá
que no Brasil chega o sofá e já vem montado, alguém monta para você, e aqui, meu amigo, é você que tem que montar. Então, cara, você sabe disso, chega, monta o sofá. Então, essas pequenas coisas acho que são muito diferentes do que a gente foi acostumado no Brasil. Então, é o do yourself na sua... Só que aí tem, assim, aí tem outro lado, né? A vida americana, ela parece que ela é construída para você também se desapegar de algumas coisas. Por exemplo, assim, no Brasil é muito comum as pessoas que têm um pouco mais de condição terem uma doméstica, uma pessoa que faz o serviço de casa todos os dias, limpa a casa, tá lá. Nos Estados Unidos as pessoas não levam muito isso em consideração. E aí tem o robozinho que passa ali, robozinho, enfim, já pum, não precisa ter... Assim, eu vejo muito o americana não dá muita bola para essas coisas, assim, limpa 2 vezes por semana a casa, tá ótimo. O Brasil a gente já tem mais a cultura de todo dia tem que estar limpa. Enfim, mas respondendo muito, pessoalmente, para uma pessoa como eu que gosta de trabalhar, tem que me adaptar a esse padrão de vida americano, onde você tem que gastar tempo com coisas não relacionadas a trabalho, muito mais do que no Brasil. Isso foi algo que eu tive que aprender a conciliar e adaptar no meu dia a dia. Maurício, queria voltar para a gente falar de tecnologia agora, né? Com base em tudo que você está vivendo aí no Vale do Silício, que você viu, etc. E tudo que está acontecendo hoje, talvez os últimos, sei lá, 12 meses, talvez, a minha percepção, e acho que um pouco do que tem se falado, assim, tem mudado bastante, né? A gente veio num mundo de juros zero, capital barato, etc., aonde a maioria dos investidores buscava os famosos unicórnios, né? Aquela empresa que ia valer bilhões de dólares, etc. E agora, enfim, muita demissão em empresas de tecnologia, as empresas se readequando, a busca tem sido agora pelas empresas camelo, né? Que é aquela que sobrevive no deserto, né? Sem tomar muita água, etc. Você está vendo essa mudança de verdade ou é muito coisa de notícia, jornal, etc. E no final do dia está tudo como estava antes? Como é que você está vendo esse novo momento do setor de tecnologia? Juliano, mudança de verdade, com certeza. A indústria ela vem certamente se reinventando e, no meu ponto de vista, isso de uma certa forma foi positivo, porque esse momento conturbado que a gente vive está separando o que são negócios do que eventualmente é espuma. E isso é bom para todo mundo, isso é bom para quem investe, isso é bom para quem consome, isso é bom para cliente, isso é bom para... Então, aquela época dourada de você facilmente conseguir investimentos, eu acho que isso é passado, no meu ponto de vista. O investidor hoje, ele é cada vez mais ciência e menos emoção. Ele é cada vez mais focado em números e menos em, enfim, coisas intangíveis. Então isso faz com que o mercado seja muito mais guiado por indicadores, por aspectos tangíveis. Então a indústria está se reinventando muito nesse aspecto. Então, falando especificamente do setor de tecnologia, que viu nos últimos anos milhões, bilhões de dólares serem investidos por meio de fundos de venture capital mundo afora, os fundos agora estão muito mais com a mão muito mais fechada. Por conta do momento. 2, juros altos fazem com que o investimento em outros ativos de menor risco se tornem atraentes. Então, porque eu vou investir numa startup que o risco é altíssimo, se eu posso investir num investimento mais conservador, que me dá um rendimento interessante. Então, toda essa conjuntura de fatores está reinventando o mercado. Acho que isso acaba sendo, no meu ponto de vista, ele traz um ponto positivo, porque o empreendedor e empreendedora hoje tem que ser muito mais pró-geração de resultado do que no passado. Para mim isso é super positivo. A gente viu inúmeros negócios que levantavam rodadas e rodadas e rodadas de investimento, mas que eram todo ano dando negativo. Não que isso não seja ruim, existe um modelo de negócio para isso, está tudo certo. Mas a busca insensata, a busca de você apenas viver para levantar a próxima rodada de captação, para mim isso é um pouco estranho, sabe, Juliano? O negócio ele é feito para gerar lucro, é assim que ele fica em pé. E você prezar pela lucratividade tem que ser uma prioridade.
E muitas vezes, há 5, 10 anos atrás, o que a gente via era um empreendedor, uma empreendedora vivendo apenas para a próxima rodada de captação. Uhum. Então acho que esse movimento traz uma dificuldade maior, sim, mas ele traz uma orientação para o que de fato importa. Cara, o negócio ele existe, salvo se você não for uma ONG que vive de doações, o teu negócio tem que gerar lucro. Claro. É isso que vai gerar retorno para acionista, que vai gerar um bom produto para o consumidor. Quanto melhor o produto, mais o consumidor consome, mais receita gera, consequentemente mais lucro você pode ter. Então, sim, o mercado mudou. Vejo esse momento como um momento que está separando negócios consolidados, negócios sustentáveis do ponto de vista financeiro de negócios que são espuma, e eu acho que isso no médio e longo prazo tende a beneficiar a toda a cadeia. Legal. E que conselho você daria para aquele empresário que está, acho que no meio desse furacão, né? Que fez o business plan dele com um cenário X, né? Talvez esperando levantar aí a segunda ou terceira rodada, etc. Tem um produto bom, pode ser que tenha um lucro esperando lá na frente e tal, mas está nesse momento que ele está vivendo agora, né? Quais são as 2 ou 3 coisas que você acha que ele tem que fazer para colocar a empresa dele, readequar a empresa dele com esse novo cenário? Maravilha. Primeiro ponto é ter a ciência de que as grandes oportunidades não nascem quando o tempo está bom. As grandes oportunidades, geralmente surgem no meio da tempestade. Então, possivelmente, grandes empresas que a gente vai ver nos próximos anos estão sendo criadas agora, né, com oportunidades que estão surgindo, ou seja, em momentos em que o jogo vira, são momentos em que as grandes oportunidades surgem. A gente viu isso ao longo da história, a gente viu isso lá desde a Segunda Guerra Mundial. Sempre os momentos de crise criaram oportunidades. Recentemente, a crise de 2008, o subprime, fez nascer a sharing economy, nasceu o Uber, nasceu o Airbnb, todo esse conceito de economia compartilhada que hoje é muito comum nas nossas vidas, nasceu há 15 anos atrás, depois de uma crise. Então, primeiro, tenha ciência disso. Segundo, no meio de uma tempestade, busque adotar o que eu chamo de módulo lunar da sobrevivência. Foi exatamente isso que a gente adotou na XP em 2008, quando a gente passou por aquela crise, a gente entramos em módulo lunar de sobrevivência. O ponto imagina se você está indo para a Lua. Cara, um astronauta não vai para a Lua e leva o que ele acha que vai usar. Cara, você está indo para a Lua, todo o espaço é milimetricamente calculado, você leva só o que você sabe e tem certeza que você vai usar. Você não leva nada extra. Então, traz isso para o teu negócio. Assim, legal. Gasta apenas com aquilo que você precisa gastar. Eu lembro que em 2008, na época da XP, a gente até trocou o papel do banheiro por ar quente, porque gerava uma economia, era pequena, mas no final do mês era considerável. E, de novo, em momentos de crise, a gente tem que ir para a Lua e gastar só com aquilo que a gente vai usar. Então, módulo lunar de sobrevivência. Poxa, busca, assim, agora, assim, não é o momento de você ter um apego com seus mimos. Cara, deixa a Nespresso de lado, busca controlar o gasto nas coisas que você pode, ou seja, minimiza esses gastos e, de fato, investe apenas naquilo que você precisa investir. Eu acho que são 2 dicas que, pelo menos nos nossos negócios, a gente usa. Primeiro, a gente tem sempre essa ciência de que nesses momentos são os momentos que surgem as grandes oportunidades. Então é sempre bom estar atento. Por exemplo, geralmente eu acordo mais cedo e durmo mais tarde nesses momentos. Por exemplo, acho que quem está nos vendo agora em meados de 2023, a gente viveu principalmente no início do ano esse boom da inteligência artificial, ChatGPT. Isso vai reinventar o nosso mundo. Quando surgiu isso, eu passei a dormir 2 horas da madrugada, acordar cedo, eu comecei a colocar horas nos meus dias. Por quê? Porque, de novo, estamos numa crise e está surgindo alguma coisa com poder muito grande. Opa, cara, como é que eu invisto energia nisso para tentar construir algum tipo de negócio ao redor desta novidade? Então, primeiro, nesses momentos são os momentos que surgem as grandes oportunidades, e segundo, módulo lunar da sobrevivência. Essa é uma boa, módulo lunar, essa eu vou lembrar. O pessoal geralmente não esquece. Essa eu vou lembrar. Eu trabalhei 10 anos na Ambev, né? E depois na Craft tinha cultura 3G, etc. Então tinha muito isso de custo, é uma coisa que a gente consegue controlar, né? E o Marcel sempre falava que, né, tipo Warren Buffett, quando a água baixa é que você vê quem tá nadando pelado. Então acho que é exatamente isso, né? Quando você tem
né, a sua estrutura de custo em ordem, você está mais preparado para sobreviver nesses ambientes de crise. E depois, quando voltar a crescer, aí você volta, enfim, a expandir gasto, etc. Então, Perfeito. Foi exatamente o que a gente fez na pandemia na Startse. A gente chegou ao ponto de entregar a nossa sede, assim, tudo que não era necessário na época da pandemia, porque a Startse era uma empresa até a pandemia onde boa parte da sua receita era oriunda de cursos presenciais. Como os cursos presenciais deixaram de acontecer na pandemia, a gente teve que módulo na área de sobrevivência. Tudo que não era necessário a gente cortou. Entregamos sede, todo mundo foi trabalhar em casa, enfim, a gente fez realmente a lição de casa para conseguir salvar o que a gente podia salvar em termos de recursos, né? Como é que a gente preserva o nosso caixa e garante uma perpetuidade maior do nosso negócio. Então, legal. módulo na área da sobrevivência. E Maurício, você mencionou aí o famoso ChatGPT, né, que tá na mídia aí nos últimos, sei lá, 3, 4 meses, etc. O que mais você está vendo? O que você está vendo de tendência em termos de inteligência artificial? Qual o potencial que você está vendo? É realmente um potencial de verdade ou é uma hype tipo, sei lá, 3D printing, coisas que tinha uma hype, mas é metaverso, né, que realmente não se viu uma aplicação prática. Você vê que a inteligência artificial vai entregar tudo isso de verdade? Essa é uma opinião pessoal, né, que eu tenho. Eu acredito que a característica de uma inovação que a faz se tornar mainstream, que a faz se tornar uma inovação de massa, né, que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas, é o fato de ela ser capaz de atingir o cidadão e a cidadã comum. Para mim, esse é o princípio de uma inovação com capacidade de transformação na casa dos bilhões de pessoas. Né, se você pega lá atrás a internet, é muito simples, qualquer criança consegue usar. Então, ela atingiu o mundo inteiro. Você pega o iPhone, quando foi lançado, caramba, você entrega para uma criança, a criança já sai mexendo. Ela trouxe a simplicidade. BlackBerry, na época, era complicado, cheio de tecla, não ia. Veio o iPhone, simplificou tudo, transformou toda a indústria. Na minha visão, a inteligência artificial ela não é de hoje, né, ela já existe há muito tempo, mas o que o ChatGPT trouxe foi a primeira, ou possivelmente uma das primeiras aplicações de inteligência artificial com essa capacidade de atingir os cidadãos e cidadãs comuns. Eu não preciso fazer nenhum curso, eu não preciso ter nenhum conhecimento prévio, eu consigo usar essa tecnologia, uma criança usa, um jovem usa, sem nenhum tipo de estudo. Então, para mim, essa característica coloca o elemento no ChatGPT e nas tecnologias similares de se tornar mainstream. E agora, Juliano, a gente vê a quantidade de aplicações que estão surgindo tanto na Apple, na loja da Apple quanto na loja do Google, que já vem com tecnologias similares ao ChatGPT embarcadas. Construir websites em segundo, fazer contratos jurídicos em segundos, tudo usando tecnologias similares a essa do ChatGPT. Então, no meu ponto de vista, assim, a gente está diante hoje de um dos raros momentos em que estamos vendo uma tecnologia nascer com a capacidade de mudar a forma como a gente trabalha e vive, da mesma forma como o celular mudou há 15 anos atrás, da mesma forma como a internet mudou no final da década de 90. Então, é por isso que eu estou estudando muito isso, é por isso que eu estou me aprofundando, porque, sinceramente, eu acredito muito nesse poder que esse tipo de inovação que a gente está vivenciando agora tem em impactar negócios como o meu, como, porventura, o de quem está aqui assistindo, de novo, pela simplicidade que ela traz para cidadãos e cidadãs comuns utilizá-la. Legal. Eu acompanho muito o Scott Galloway, né? Não sei se você conhece, acompanha ou não, etc. Ele é professor da NIU. E aí tem duas coisas que ele fala bastante que eu queria ouvir a sua opinião. Uma é em relação à geração de empregos, né? Muita gente fala, o ChatGPT vai tirar um emprego, etc. E aí acho que o ponto de vista dele não é o ChatGPT que vai tirar o seu emprego, é alguém que sabe usar o ChatGPT que vai tirar o seu emprego. Como é que você vê, acho que a primeira pergunta é como é que você vê o uso dessas tecnologias em termos de geração ou destruição de empregos? Eu acredito que esse é mais um exemplo assim, o que vai acontecer no meu ponto de vista é mais um capítulo do que
aconteceu desde que a primeira inovação no mundo surgiu. Desde que os tratores surgiram, e aí muitas pessoas que trabalhavam nas fazendas tiveram que se recapacitar e buscar outras qualificações para conseguirem ter uma posição no mercado de trabalho, e assim sucessivamente. Sim, o ChatGPT, assim como o celular, assim como a internet, assim como várias inovações, ela impacta alguns empregos. E ela faz com que uma massa de trabalhadores tenha que buscar novas capacitações ou buscar se requalificar para continuar competitivo no mercado de trabalho. Então eu acredito que da mesma forma como o ChatGPT impacta alguns empregos, ele cria vários outros. Exemplo, a profissão de Prompt Engineering não existia. Quem está assistindo aqui, coloca no Google Prompt Engineering Jobs neste momento. Você vai ver a quantidade de empregos que existem, de vagas de trabalho para este profissional. O que é esse profissional? É o profissional que treina a inteligência artificial para responder aos comandos das pessoas que fazem esses comandos. Não existia essa profissão há 2, 3 anos atrás. E o ChatGPT massificou essa profissão. Está sendo demandada mundo afora. Por quê? Porque cada vez mais empresas estão utilizando de tecnologias como o ChatGPT para poder otimizar os seus serviços. Então, eu vejo muito esse ciclo, sabe, Juliano? Muita gente questiona, muita gente, acho que tem, e sim, tem dados para isso, mas eu acredito muito nessa reciclagem. Assim como as inovações, elas impactam muitas atividades e exigem que muita gente tenha que se requalificar para se manter competitiva, ao mesmo tempo ela cria novos postos de trabalho que não existiam anteriormente. Legal. E outro ponto, Maurício, que eu queria explorar para talvez pensar esse assunto é em termos de risco, né? Então, por exemplo, tem todos esses benefícios que a gente falou, vamos pegar talvez internet ou mídia social, né, de conectar as pessoas, etc. Mas, por outro lado, alguns riscos que a gente tem de depressão de adolescente, de informação equivocada, fake news, etc. Você já tem mapeado assim, alguns riscos que o ChatGPT pode trazer, enfim, no futuro para a gente? Acho que principalmente em termos de informação, porque assim, acho que o principal risco é se as pessoas confiarem cegamente naquilo que está lá e ele, né, e ter informação incorreta. Esse é um risco verdadeiro? Você vê alguns outros riscos? O ChatGPT, na verdade, ele expôs numa escala maior e numa capacidade muito mais simples, né, com uma facilidade muito maior, ele expôs o que hoje já existe disponível na internet. Né? Ou seja, as notícias, as fake news que podem hoje existir, elas já estão aí. A gente vai lá e pesquisa alguma coisa na internet e a gente vai ter uma porção de resultados e a capacidade de cada um de nós aqui de ler aquelas informações e tentar separar o que faz sentido e o que não faz sentido, que o discernimento ele é muito nosso. As fake news elas já existem. O ponto é, onde é que eu quero chegar? Elas já existem. O que o ChatGPT fez foi, ela pega essas informações da internet e está jogando na cara das pessoas numa facilidade, com uma rapidez muito maior. Então, eu acho que sim, o trabalho de tornar tudo que é apresentado, não só no ChatGPT, mas aí eu coloco nos buscadores, em Google e tudo mais, é um trabalho que, sim, precisa ser continuado. As empresas já fazem um trabalho muito grande em relação a isso. As redes sociais, volta e meia, excluem milhares de contas fakes, né? Enfim, é um trabalho que... Mas eu acredito que é quase como um endless job. Sim. Não vai ter fim. Por mais que a gente faça todo um esforço, eu diria, o discernimento ele tem que ser de cada um. Ou seja, fui lá no ChatGPT, ela me deu uma resposta, peraí, sabe? Deixa eu ver o quanto isso... ok, fui lá, ele escreveu isso, eu pesquisei, isso vem de uma fonte, de uma universidade americana, tá lá, maravilha, faz sentido. Então, eu acredito que é um trabalho, respondendo a pergunta, sim, existem inúmeras informações que não são verdadeiras postas ali, porém essas informações já estão disponíveis, não é nenhuma novidade, a novidade é que a geração dessas informações está sendo feita de uma forma muito mais rápida e simples. E segundo, assim como já deve ser feito hoje, o que a gente lê e vê na internet, a gente não presumir que aquilo é uma verdade absoluta. Poxa, deixa eu pesquisar minimamente a fonte disso para entender se eu posso confiar ou não. Maurício, queria te perguntar um pouquinho agora sobre o Vale do Silício, porque ele tem toda essa aura, né, de inovação, tecnologia, etc., mas acho que também tem alguns movimentos acontecendo.
né, seja de ter outros hubs agora, então acho que está ficando mais descentralizado. Você mesmo citou que a Start está em outros lugares, né? Israel, etc. Aqui no Texas, eu tô em Dallas, então no Texas tem Austin, que é um hub grande também em tecnologia. E também a questão da economia da Califórnia, né? Que também acho que tem impactado. Você tem visto isso de verdade no Vale? Você tá virando, é uma fase de decadência ou não? O Vale sempre vai continuar tendo essa aura de tecnologia e esses são problemas que, sei lá, vão se arrumar ao longo do tempo? Qual que é a tua visão? Eu entendo o que o Vale está passando hoje é mais um ciclo do que ele já passou ao longo dos últimos anos. Né? Ele passou pela crise do estouro da bolha, dot-com bubble, né? No final da década de 90 início dos anos 2000, se reinventou, passou pela crise subprime, se reinventou, está passando por essa crise se reinventando. Então, eu não vejo como uma decadência, mas eu vejo como um período de transformação. O Vale do Silício hoje, eu fui ano passado 6 vezes para o Vale, eu fui uma vez esse ano, estou indo agora de novo. O Vale que eu fui ao longo... Eu moro em Miami agora. O Vale do Silício que eu fui pós-pandemia, que eu conheço pós-pandemia, ele é diferente do Vale que eu morava pré-pandemia. É diferente em vários aspectos. Então, sim, o Vale está diferente, a região ela foi uma das que mais perdeu população entre as principais regiões metropolitanas americanas, muita gente saindo dos altos aluguéis, das altas taxas, dos impostos, do clima da Bay Area, que não é um dos melhores, e indo para Austin, para o Texas, para Miami, para Flórida, buscando taxas mais acessíveis e talvez um estilo de vida um pouco mais equilibrado. Então, Juliano, eu acho que o Vale do Silício está vivendo um momento de transformação, onde o modelo que o Vale do Silício construiu, principalmente pós crise de 2008 para cá, ele está sendo revisto, muitas coisas estão sendo mantidas e muitas coisas estão sendo transformadas. Mas o ponto para mim é um dos principais elementos que faz um ecossistema de inovação ser inovador é o conhecimento que existe nele, é o capital intelectual. E aí quando você vê o Vale do Silício e você começa a observar, caramba, o centro de pesquisas da NASA está lá. Então, pesquisadores do mundo inteiro moram no Vale para trabalhar na NASA. Stanford está lá, que é uma das principais universidades do planeta. A cada 6 meses despejando no Vale do Silício profissionais talentosíssimos para atuar no mercado de trabalho. E o C. Berkeley está lá. O C. Berkeley tem tantos prêmios Nobel conferidos a Berkeley que no estacionamento da universidade você tem vagas só para prêmio Nobel. É tanto prêmio Nobel que você tem lá, reservado para prêmio Nobel. Então, é tanto conhecimento que existe naquela região que, para mim, esse é um elemento que é muito difícil. Assim, a inovação que surge lá, a inovação ela surge por conta das pessoas, das mentes, né, das interações. A gente começou falando sobre isso, né? As oportunidades surgem das conexões entre as pessoas. Então, eu diria, é muito difícil ter um lugar no mundo, Juliano, que concentre tanto capital intelectual de altíssimo nível como o Vale do Silício. Então o Vale do Silício ele pode estar vivendo sim uma transformação no setor de startups e tudo isso que a gente está vivendo e vai está se transformando, não será como era antes, mas eu continuo enxergando o Vale como um grande epicentro gerador de inovações transformadoras por conta dessa capacidade que ele tem de atrair muita gente boa no único lugar. E pasmem, olha só, a gente está falando aqui de ChatGPT. ChatGPT nasceu aonde? São Francisco, Vale do Silício. É mais uma prova mais de uma que prova, pós-pandemia, uma empresa que está reinventando o mundo surge no Vale do Silício. Legal. Maurício, agora eu quero mudar totalmente de assunto, se for tudo bem para você. A gente falou tecnologia, falamos de Vale, etc. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, cara. Como é que foi, assim, como é que você arrumou tempo para escrever livro? E 2, assim, como é que foi a decisão de escrever, por que escrever? Principalmente, assim, no Brasil, você lançou no Brasil, não é um país conhecido, né, pelo hábito da leitura, etc. Então, qual foi o seu motivador? Conta um pouquinho mais dessa aventura aí. Juliano, a principal motivação foram duas, as principais motivações. A primeira, eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores, então eu cresci numa família de educadores que a educação sempre teve presente no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, compartilhar conhecimento, se doar pela educação, isso teve na minha vida desde que eu nasci.
Uhum. Então esse foi o primeiro grande motivo. Ou seja, eu tenho um apreço enorme pelo legado que meus pais deixaram. E assim, dar continuidade a isso para mim é super motivador. Eu não sou um professor de formação, mas eu atuo numa empresa em que a educação é o pilar. E o segundo motivo foi o seguinte: eu cheguei no Vale em 2015, saído da XP, acabado de construir um negócio relevante no Brasil, e eu comecei a participar de eventos, meetups e encontros, e comecei a conhecer gente. E Juliano, na época eu estava com 33 anos, e eu achava que sabia alguma coisa, né? Tinha construído a XP e tudo mais, e eu comecei a tomar um olé e um tapa na cara todos os dias de garotos e garotas de 19, 20 anos na época, que começaram a me dar uma lição de uma porção de coisas que eu não fazia nem ideia. E eu comecei eu saía de cada evento, parecia que eu tinha tomado um nocaute numa luta. Porque eu assim, caramba, era tanta coisa nova que eu via, era tanta gente incrível que eu conhecia, tantos jovens que estavam me ensinando coisas que eu jamais tinha pensado na vida, que aquilo foi começando a mexer comigo e me impactar. E foi me reinventando enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, assim como isso me impactou, aí vem um segundo motivo de escrever um livro, eu pensei, caramba, se isso aqui está me impactando, como é que eu posso, me impactando positivamente, como é que eu posso transmitir isso para que mais pessoas também possam Mais ser gente. impactadas? E aí surgiu a ideia do livro. Um colega meu chamado Ricardo Jeromel, que morava no Vale na época, já tinha escrito um livro. Ele falou: Maurício, te ajudo. E aí ele fez as conexões, me deu as dicas e nasceu Incansáveis, que foi o meu primeiro livro que eu lancei em 2016. Legal. Depois do Incansáveis quais são os outros dois? Teve o Audaz, que eu lancei em 2018, e na pandemia eu lancei Desobedeça. A Sua Carreira Pede Mais. Eu tenho uma forma de escrever que eu busco escrever em muito pouco tempo. Então, como é que eu me organizo para escrever? Eu separo 4 meses da minha vida, por exemplo, Incansáveis. Eu separei 4 meses da minha vida acordando 5 da manhã, das 5 da manhã até as 10 da manhã, escrita, todos os dias. Segunda a segunda, sábado, domingo, segunda, terça, 5 da manhã até as 10 da manhã. E aí, em 4 meses diretos, nasceu o primeiro livro. Audaz demorou um pouquinho mais, foi meio ano, mas no mesmo modelo, 5 da manhã até 10 da manhã, e Desobedeço na pandemia, no mesmo formato. A pandemia, eu comecei a escrever antes da pandemia, veio a pandemia, eu tive que interromper um pouquinho a escrita no meio para ajustar as coisas, mas depois eu segui, demorou mais ou menos um ano para ser escrito, mas no mesmo formato. E como é que você faz o lançamento lá no Brasil, morando aqui, entendeu? Porque como é que você faz para... Eu vi que você vendeu mais de 6 milhões de livros, né? Que pro Brasil, cara, isso é fenomenal, né? Então, como é que você consegue, enfim, alavancar essas vendas estando aqui fora, sem estar fazendo evento presencial, etc. Que dica que você tem? Juliano, na minha visão, seja um livro, seja qualquer outro produto, eu acredito muito em você fazer com o cliente, não para o cliente. Com as pessoas, não para as pessoas. Você fazer um produto e lançá-lo com as pessoas é bem diferente de você lançar para as pessoas. Então, por exemplo, isso não só para os livros, mas boa parte dos produtos que a gente lança na Starse, na Zissu, na Yus, as outras empresas nas quais eu sou sócio, a gente sempre traz o cliente, o consumidor, para dentro do processo produtivo, para ele fazer parte. Então, o Desobedeça, que foi o meu último livro que foi lançado na pandemia, a tagline do livro, A Sua Carreira Pede Mais, foi escolhida pelo leitor e não foi uma coisa que a editora ou o Maurício escolheu. Desobedeça foi um título que veio de uma pesquisa que a gente fez na internet. A gente fez um convite para os seguidores do Maurício. Quem quer participar? Estou escrevendo um livro. Quem quer participar para dar dicas e me ajudar no processo de escrita? Tiveram lá 300 pessoas que se candidataram, criamos um grupo com essas 300 pessoas, primeiro capítulo, preço foi definido por elas, se o livro ia ser preto e branco ou colorido, tudo. Ou seja, o livro praticamente todo, ele foi feito com o leitor e não para o leitor. E na minha visão, Juliano, essa é uma das principais formas de você criar advogados e advogados do seu produto, que vão te defender, que vão te promover, faça chuva, faça sol. Então, o processo de lançamento dos meus livros, todos eles eu sigo essa mesma cartilha.
de trazer o leitor para dentro do processo produtivo, fazer com que ele realmente seja um agente ativo no processo de escrita, e o lançamento ele é quase como uma consequência, é meio que um processo que ocorre naturalmente, porque o livro acaba se tornando tão parte da vida da pessoa que está ali construindo junto com o autor. E muitas vezes a gente entrevista depois as pessoas que participaram do processo e eles falam assim: Maurício, eu me sinto tão autor quanto você. Legal. Mesmo sem escrito o livro. Então, acho que esse é o poder de você fazer com as pessoas e não para as pessoas. É você criar advogados e advogadas que te defendem, que te promovem de uma maneira genuína e espontânea. Maurício, cara, dica super bacana. Eu tenho mais umas 50 perguntas, mas eu vou respeitar o seu tempo aqui, senão ficava mais umas 5 horas. Mas eu vou pro meu quadro de rapidinho, então, só pra gente finalizar. São 4 perguntinhas, me diz aí a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o que você mais sente falta do Brasil? Família, pai e mãe. Boa. O que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Facilidade de acesso. Não sei se é porque eu tô tentando. É para responder rápido, mas assim. Pede pelo app, chega em casa. Caramba, isso é surreal. Pede de manhã, de tarde já tá na tua casa. Então, essa facilidade de você ter aquilo que você quer. É muito fácil e rápido de você ter as coisas que você quer. E Maurício, que conselho você daria para aquele brasileiro que quer começar a empreender aqui nos Estados Unidos? Vem da forma correta, vem da maneira, sabe? Stop. Stop significa para e segue, sabe? Os Estados Unidos ele é um país fantástico, repleto de oportunidades, mas vem da maneira certa, sabe? Tem muita gente que vem para cá e tenta dar o jeitinho brasileiro e fazer aquilo, não sei o que. Estados Unidos não funciona as coisas assim. É um país que te dá um mar de oportunidades, te abre as portas, é um país feito de imigrantes, o imigrante tem a sua vez aqui no território americano, porém, os Estados Unidos é um país... Por que você é multado se você não para na placa pare? Porque tem que parar. Às vezes as pessoas não entendem isso. Porque tem que parar. Então, eu diria, para quem vem para cá, estuda, entende as leis americanas, entende todo o processo de vinda para cá, vem da forma correta. O que eu tô aqui desde 2015 e eu já vi grandes amigos voltarem para o Brasil porque vieram meio que atravessado, não conseguiram se encaixar de forma legal e voltaram. Vem bonitinho que as coisas dão certo. Legal. E por fim, tem algum livro, um filme, um podcast que você gosta e queria deixar de recomendação pra gente? Pô, tem vários. Mas eu vou dizer aqui que eu sou uma pessoa de tecnologia, eu gosto dessas coisas, mas tem um muito legal que não só para quem é de tecnologia, mas para quem não é. Tem um seriado, tem um documentário no Netflix chamado Game Over. Game Over. Ele é a história de ascensão e declínio da Atari, a empresa de videogames. Sim. Acho que todo mundo que tem a nossa idade aqui, acho que viveu a época dos videogames, né? O boom e tudo mais. Esse documentário ele é fantástico porque ele mostra todas as razões que fizeram a Atari ser a empresa que mais cresceu no mundo no final da década de 70 e todas as razões que fizeram a empresa em 6 meses desaparecer. E isso é uma lição para quem, não só para quem é de tecnologia, mas para toda pessoa que curte empresa ou que é empresária, é uma lição. Eu não vou falar aqui, mas tem uma cereja no bolo no final do documentário que é fantástica, incrível, que eu fiquei de boca aberta quando eu soube dessa história real, que pouquíssima gente sabe e é muito característica da Atari. Então, Game Over tá no Netflix, a história de ascensão e declínio da Atari. Bacana, dica legal. Esse eu não assisti não, vou assistir agora, com certeza. Maurício, muito obrigado de novo. Prazer ter você com a gente, compartilhar esse monte de conteúdo, um monte de informação bacana. Onde o pessoal te acha? Faz aí o seu merchan agora. O que você quiser deixar? Website, LinkedIn, Instagram, o que você quiser. Pode LinkedIn Benvenuti, coloca Maurício Benvenuti, LinkedIn, Instagram, vai me achar no Facebook também. Eu sou muito ativo no Instagram, sou médio ativo no LinkedIn. Então são as 2 principais redes sociais que eu uso. Lá tem toda a interface para os meus negócios, então me acessando pelas redes sociais acaba tendo acesso às empresas que eu faço parte. Legal, bacana. Maurício, de novo, muito obrigado. Prazer enorme ter você com a gente. Quero também agradecer a todo mundo que ouviu aqui, acompanhou a gente. Eu sempre digo que o
tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui comigo, com o Maurício, me enche de orgulho e de gratidão. Fico por aqui. Quem não se inscreveu, vai lá no canal. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy. Meu Instagram é @jg.julianogodoy. Nosso site no YouTube é o Imigrandes. E tem também nosso website, imigrandespodcast.com. Fico por aqui, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.